Querido Senhor, mais uma vez na tua presença, te agradecemos por tanto que o Senhor faz por nós, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada dia e pelas oportunidades que o Senhor nos dá de te servir. Agradecemos que termos uns com os outros, Senhor, e nos aproximarmos cada vez mais de ti. Que nós possamos aprender essas verdades presentes, não só para nossa salvação, mas também para a salvação dos outros grupos que ainda se juntarão a nós. Pedimos que o Senhor se faça presente nesse. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, o que a gente vai falar, né, hoje, né, que é a proposta das nossas aulas, tanto de manhã como de tarde, tal como vocês puderem ver no título, a gente vai falar um pouquinho sobre cultura e política, porque eu creio que a forma como a gente se posiciona sempre tem a ver com as nossas crenças, aquilo em que nós acreditamos, aquilo que nos estrutura, né? Então, de certa forma, é importante atualmente a gente trazer isso para dentro do Brasil, porque a gente foca bastante nos Estados Unidos e a gente foca bastante na política e na cultura estadunidense, né? Só que o porquê que a gente faz isso? Porque o Brasil em si adotou muito daquilo que é da política americana. E pelo Brasil ter adotado tanto da política americana, eu acho que é bem pertinente para a gente linkar esses dois assuntos hoje. E eu acho também muito importante que a gente possa trazer um pouquinho do conceito do que acontece nos Estados Unidos para ver como isso é uma réplica dentro do Brasil. E para a gente também poder começar a entender melhor a política, a forma como as coisas acontecem dentro do Brasil, como a gente se posiciona. Está se aproximando das eleições no Brasil, né? Então, é muito importante que a gente fale mais sobre esses assuntos que eu acho que influencia muito, não só externamente o Brasil, mas também influencia muito nós como movimento, como a gente se posiciona como movimento em relação à política, né? Então, se eu pudesse começar, eu iria questionar qual tipo de guerra que a gente está vivendo atualmente, ou que a gente já vem vivendo durante um período de tempo? É uma guerra de informação. Vocês conseguem colocar um ano específico de quando começou exatamente essa guerra de informação? 2016. Que 2016 seria para você? Você tem algum pensamento de, para você, quando é que começou essa guerra de informação? Pode ser, 2014. A gente tem, quem está no Zoom está vendo, quando é que começou essa guerra de informação exatamente? A gente consegue colocar uma data ou não? O que vocês acham? Pode ser visto no ponto de vista de nós, como linha de sacerdotes, pode ser visto de um ponto de vista externamente. O Então, Gabi, né? assim... O Gabi. Guerra Fria. Uma guerra fria, mas... Desde assim, a Guerra Fria. Desde a 1989. polarização Rússia e Estados Unidos. Pode ser Eu também. vou mais longe. Então, exatamente. A gente até poderia ir mais longe e dizer que talvez essa Guerra Fria, até já essa guerra de informação, ela tenha começado no céu, né? Então, dependendo da perspectiva, a gente poderia dizer que essa guerra de informação ela começou no céu. A gente poderia dizer que ela vem evoluindo ao longo do tempo. Então, eu poderia pegar no ponto de vista, tanto a tia Angelina, ela está certa, né? Pode ser desde essa época, pode ser uma evolução maior também para 2014, depois 2016, pode ser também 1989. Então, dependendo do ponto de vista e da metodologia, como a gente vai aplicar ela, essa guerra de informação, ela só vem aumentando, né, ao longo do tempo. E por que essa guerra de informação vem aumentando? Porque a gente precisa chegar num ponto específico da nossa linha, que é o culminar de tudo que a gente tem esperado, que é qual marco? Decreto dominical. Então, essa guerra de informação, ela tem sido um avolumar, né, de guerra de informação, e ela vem mudando as suas estratégias, né? Então, eu poderia dizer que ela começou no céu, só que a forma como ela foi comunicada no céu, como aconteceu essa guerra de informação, é diferente dos mecanismos que nós temos hoje em dia de guerra de informação. Hoje a gente vê ela acontecer muito mais nas mídias,
algo que não tinha há uns anos atrás, né? Então, toda ela, o que a gente associa dela é para esse grande culminar, que é o decreto dominical, né? O que nós associamos a essa guerra? O que a gente dizia que era esse decreto dominical? O que era para nós o decreto dominical? Então, para que isso era importante para nós como adventistas? Seria uma junção de igreja e Estado, né? Então, o pensamento que nós tínhamos em relação à lei dominical era que ela ia ser era um conceito, né, dessa igreja e Estado, né? Então, quando a gente fala de um tipo de guerra, para nós como adventistas, a gente associava isso a uma guerra religiosa, certo? Eu posso dizer dessa forma. Então, é uma guerra religiosa que ela estava conectada a quê? Adoração, né? Porque para nós, o nosso dia de adoração era o sábado. E eu vou sugerir que esse tipo de adoração ela está associada ao caráter de Deus, né? A perspectiva que a gente tinha do sábado era conectado a esse caráter de Deus. Então, o tipo de guerra que a gente achava que a gente ia enfrentar era essa junção de igreja e Estado e que isso ia interferir na nossa guarda do sábado, né? Mas com esse aumento de conhecimento que nós vivemos, o que a gente viu que é, na verdade, essa guerra de informação? Ela vai ser entre o quê? Ela vai ser essa junção de igreja e Estado? O que vocês acham ainda? Chat aqui. Exatamente. A gente aprendeu agora que essa guerra, ela é ampla, ela não tem a ver com o sábado e o domingo. Não é isso que é essa guerra que nós vamos enfrentar, mas que ela tem a ver com cultura. Então, eu posso dizer que ela vai ser um conflito de Estado e cultura? O que vocês acham? Por quê? Como é que vocês veem isso dentro do Brasil, dentro daquilo que nós vivemos? Como é que acontece se eu disser assim, não é mais essa junção de igreja e Estado, agora tem a ver com Estado e cultura. Como é que a cultura pode substituir a religião para vocês, por exemplo? Porque o que nós estamos fazendo é, por exemplo, antigamente era a igreja e o Estado. Mas o que nós estamos fazendo hoje é tirar isso e colocar o verdadeiro problema, que seria a cultura, aqui e substituir isso. Religioso lá, tradições, costumes, crenças. Se a gente olhar o que está contido dentro dessa cultura, eu acho que ainda consigo enxergar essa característica de igreja. Mas, assim, é um aspecto, e o maior é a cultura. Não sei se eu estou errado. O teste dentro disso aqui, por que não poderia ser igreja? Porque um dos testes, precisamente, que a gente fala, que é o nosso maior teste, vai ser em relação ao sexismo. Dentro da cultura, é onde a gente consegue ver esse sexismo atuar com uma força muito maior, né? Então, você quer fazer um comentário? Porque a gente consegue ver a influência dessa cultura. Exatamente. Então, é bem amplo, né? Porque quando a gente fala de igreja, para nós adventistas, teria só a ver com o sábado. Mas quando a gente fala de cultura, a cultura ela vai abranger muito mais do que só aquilo que é o adventismo, né? O mundo ela não se limita só ao adventismo ou às nossas visões adventistas. Então, quando a gente fala de cultura e fala do sexismo específico, isso vai abranger um grupo maior de pessoas, né? E a igreja por si só não é o único que poderia ter uma influência sobre o Estado. O adventismo não são as pessoas que têm influência sobre o Estado. Isso é muito mais amplo do que a gente limitar esse conceito de igreja e Estado. Então, por causa disso, a gente está vendo esse tipo de luta que vai nos levar até o segundo advento, né? Esse teste que é o sexismo. Para a gente conseguir entender melhor sobre isso, a gente precisa de um conceito mais amplo, que seria a cultura. Como é que isso vai afetar não só o adventismo, mas o mundo todo, né, que está englobado dentro disso e que funciona em função disso aqui.
que isso basicamente é o que nos caracteriza, e a gente precisa entender melhor isso. Então, quando a gente fala de que a adoração ela está ligada ao caráter de Deus, e a gente imaginava que era o sábado que nos linkava a esse caráter de Deus, hoje a gente está vendo que não é a questão do sábado que faz esse caráter de Deus, e que nós, permanecendo nessa adoração de sábado, vamos ter esse caráter de Deus. É muito mais amplo, é muito mais profundo do que isso, porque a cultura é o que determina isso, não é a nossa guarda do sábado. Então, assim sendo, não pode ser a igreja e Estado, não pode ser essa união, tem que ser algo muito mais amplo do que isso, né? Você estava falando por que hoje seria cultura e Estado e não igreja e Estado, você fez essa pergunta, né? É que a igreja também, a cultura, ela engloba a igreja e tudo, porque a igreja também tem cultura, né? E a cultura, ela traz o sexismo de uma forma completa. Então, o sexismo, ele vem com toda a sua misoginia, com a luta contra as minorias, né? E hoje se usa cultura para fazer com que as pessoas aceitem, com que as pessoas acreditem em certas imposições que não vêm, que vêm do Estado, né? Inclusive a igreja. E a cultura, ela cerca o autoritarismo, o fascismo, de uma forma muito completa, sabe? É tudo muito cultural. E como nós estamos, fomos formados por essa cultura no qual a gente vive, né? Então, o risco é muito maior do que uma junção de igreja e Estado, né? Eu penso assim. Obrigada, Rose. Se tiver mais alguém que queira comentar, por favor, fiquem à vontade. Carol, pode comentar também. Gabi, bom dia. Então, esse modelo de cultura e Estado, ele não foge à aplicação profética de Daniel 2, porque se a gente olhar para a estátua, quando Parminder fala que toda estátua, na verdade, é Babilônia, não somente a cabeça, e a gente sabe que essa mulher que está sobre o dragão é Babilônia, né? É mistério Babilônia, uma Babilônia espiritual, a gente começa a entender que essa junção igreja-estado, na verdade, é uma aplicação de um momento da profecia em que aquela Babilônia foi igreja. Mas se a gente olhar para a estátua, a gente vai ver que a cabeça Babilônia não era igreja, que o tronco não era igreja, que o quadril não era igreja, que as pernas não eram igreja. Então, em nenhum momento foi igreja, foi um momento que foi aquela aplicação. Só que, na verdade, o que estava por trás daquilo ali sempre foi o paganismo. E pagão é algo que significa comum. Ou seja, uma pessoa comum, né? Ou uma cultura, o que é comum desse mundo. Então, não foge, né, a nossa aplicação profética dizer que se trata de cultura e não de igreja. Perfeito. Obrigada pelos comentários. É isso mesmo. Então, a gente começa a ver que é muito mais amplo do que a gente limitar só a igreja, que muitas vezes nem tinha isso incluído, né? Como a Carol fala em relação à estátua. Eu gostei dessa aplicação que a gente pode fazer em relação a isso. Então, o que a gente vê hoje, o que nós temos, na verdade, é essa pressão e essa influência cultural que ela é imposta sobre o Estado, né? Então, se eu perguntar assim, o que é cultura para vocês? O que é para vocês a cultura? Como é que a gente define cultura? O modo de agir dentro de uma sociedade, o Arthur está falando, seja bom ou ruim, dentro de uma sociedade. Envolve tradições, crenças, costumes. Alguém no Zoom? Deixa eu ver aqui, vou abrir o meu chat. O que são as culturas? Costumes e tradições de um povo, a Gisela está falando. Isso. Então, eu vou
vou ler aqui algumas definições que eu tenho para cultura, né? A minha mãe fala de cult, que é quando você presta culto também, né? Então, a palavra cultura vai também de quando você presta culto, né? Seria também essa homenagem que você presta a alguma coisa, né? Por exemplo, o que a gente quer ver hoje? A gente quer ver o que é cultura, mas dentro dessa cultura, a gente tem termos que a gente usa em significados diferentes, dependendo do tempo, do lugar e onde esse termo vai ser utilizado. Falam dessa guerra cultural e outros lugares as pessoas usam o termo de conflito cultural, né? E isso tem a ver como é que você relaciona esses conflitos numa determinada área ou numa determinada época. Então, quando a gente fala originalmente daquilo que se refere ao conflito, é um conflito que vai entre tradicionalistas, os liberais clássicos, que a gente pode chamar desses valores conservadores, né? Ou progressista, ou que são esses valores sociais liberais que normalmente a gente associa mais ao mundo ocidental, né? Influenciar sobre esses debates históricos, pode influenciar sobre a ciência também e influencia todas as sociedades ao redor do mundo, né? Não é uma coisa que se limita, não é uma coisa limitada. Então, o que isso significa? Em vários outros países, né? Ele pode significar coisas diferentes, né? Dependendo do país onde você está inserido, sei lá, os Estados Unidos, Canadá, algum país europeu, Brasil, essa significação, essa guerra de cultura ou conflito cultural, dependendo do país onde você pode significar. Muitas pessoas, a cultura só estava relacionada com o país em si, né? Não, eu sou brasileiro e eu tenho esse costume. Essa é a minha cultura aqui dentro do país. Só que cultura, ela não é só para um país específico. Ela é tangente para outros países também. Então, ela tem ideologia, valores, ela tem a ver com os nossos pensamentos. Isso é o que é cultura, né? E tudo isso, vamos dizer assim, o que constrói a cultura, né? As nossas ideologias, os nossos valores, nossos pensamentos. Mas também é importante a gente saber ou a gente entender de onde a gente tira isso. Como é que a gente constrói isso? Como é que vocês acham que a gente constrói isso? Se a cultura são as nossas ideologias, os nossos valores, os nossos pensamentos, essas tradições que a gente cria, a gente tem que tirar isso de algum lugar. De onde é que a gente tira isso? Onde é que vocês acham que a gente tira isso? Pode falar. Um lugar que eu acho que, pelo menos a nível de Brasil, e quem assiste televisão, lança cultura, é a mídia institucionalizada, digamos assim. Exatamente. A mídia, ela tem muita influência das ideias que a gente tem, dos pensamentos que a gente desenvolve. Então, assim, atualmente, a gente pode pegar nesse conceito de mídia, mas nem sempre existiu a mídia. Então, é muito importante que a gente volte atrás também no tempo e a gente veja de onde a gente adquiriu os pensamentos que nós temos, de onde nós tiramos as crenças que nós temos. Muita coisa veio Os nossos ancestrais. Então, eu concordo que a mídia, ela tem um papel fundamental hoje, né? Com certeza, eu pego nesse ponto de hoje, é um dos mecanismos que mais nos influencia quando a gente fala de cultura e dessa guerra cultural, com certeza. Mas num tempo em que a gente... a Carol falou aqui que a igreja, os livros, música. Então, a gente não pode limitar aquilo que nos influencia. Tem muitas coisas que nos influenciam. Se eu voltar a muitos anos, né, séculos passados, eu acho que grande parte da influência cultural, assim, o que mais predominava era a igreja. A igreja era o que mais tinha, né, influência sobre um povo em si.
Sardinha está falando que especialmente o Brasil. Então, eu concordo, né? De certa forma, onde a gente consegue fazer essa associação de Estados Unidos e Brasil é muito por aí. Os Estados Unidos também têm muito das ideologias que eles têm hoje, dessa moralidade que eles querem forçar sobre as pessoas, precisamente está em uma nação cristã, né? Um povo escolhido por Deus, essa nação cristã, esse Israel espiritual, né? E desses valores protestantes, né, que eles tinham, isso vai influenciar muito da sociedade estadunidense. Gabriel, você pode falar, você está com a mão levantada? O que estava querendo dizer com respeito à guerra cultural, esse termo também surge no contexto de Cambridge Analytica, né, de Steve Bannon. Steve Bannon, para quem lembra, era vice, né, da diretoria da Cambridge Analytica, e o que sabemos é que ele promovia essa guerra cultural. Para ele, era um meio para efetuar câmbio, uma mudança na sociedade, na política americana, né? Então, eu acho que foi parte da estratégia da direita, né, de promover, de incluir igrejas, outras vozes, né, para efetuar uma mudança conforme que eles queriam. Isso também é documentado, há artigos sobre isso, né? Isso, porque a gente está olhando para esse aspecto, acho. Isso, obrigada, Gabriel. Você se adiantou um pouquinho aí no estudo, a gente vai falar também um pouquinho sobre Steve Bannon, mas é um comentário bem pertinente também para a gente já começar a ficar com isso na mente e conseguir fazer algumas associações. Então, essa cultura, ela tem muito a ver com aquilo que a gente está exposto, né? Então, se nós estamos expostos mais à religião, se a gente tem eu não vou falar que é uma tendência religiosa, mas se você está mais exposto à religião, tudo aquilo, a forma, a ideologia que você vai criar, ela estará vinculada à religião, né? Mas se você e vai estar automaticamente linkado àquilo que é mais tradicional, àquilo que é mais conservador. Nossas ideologias, elas vão afetar o nosso comportamento social também, né? Então, quando a gente fala dessa expressão que é a guerra cultural, a gente pega essa tradução, o Gabriel pode me corrigir se eu estiver errada, mas pelo que eu pesquisei, a gente pega essa tradução do alemão, que é não vou pronunciar, mas é a guerra cultural, isso aqui. Então, esse era o original de onde essa expressão guerra cultural foi tirada, né? Então, o que era essa expressão? Ela se refere a um confronto de agentes culturais e grupos religiosos. Quando é que isso aconteceu? Entre 1871 e 1878, a gente vê o Bismarck, que estava do Império Alemão, né, lutando contra uma influência da Igreja Católica. E quando isso aconteceu, eles pegaram nesse termo e traduziram isso para guerra cultural, né, esse conflito cultural. Então, esse é o original de onde nós tiramos esse termo de guerra cultural, por causa do Bismarck indo contra essa influência da Igreja Católica, né? Então, quando a gente usa esse termo de guerra cultural, isso pode sugerir um conflito entre os valores que são considerados mais tradicionalistas ou conservadores, né? Que poderia ser o que eles estão lutando, que era a Igreja Católica, tendo esses valores, lutando contra aqueles que são considerados aqueles progressistas mais liberais, né? Então, quando a gente volta lá para os Estados Unidos, esse termo de guerra de cultura já se iniciou em 1920, quando valores urbanos e valores entrando no conflito. E o que isso fez também? Durante essa época, 1920, começou a entrar muita imigração nos Estados Unidos, né? E por causa de uma guerra, esses outros povos, traziam dentro
as suas próprias, né? Guerras culturais, elas vêm desse termo aqui, né, que foi originalmente do alemão, né, e que dentro dos Estados Unidos, essa guerra de cultura, ela se origina em 1920, quando esses valores urbanos e rurais norte-americanos, eles entram num conflito. O que é isso? São os mais tradicionalistas, os mais conservadores, lutando com aqueles que são mais liberais. Os estadunidenses, eles culpavam em grande parte também a imigração que vinha para dentro dos Estados Unidos, trazendo as suas crenças e as suas religiões, que essas outras culturas que estavam em conflito, porque essas outras nações, essas outras pessoas que entravam como basicamente estragavam a cultura daquele local, as ideologias que já permaneciam ali, né? Então, ao invés de eles se abrirem para aceitarem algo que era novo dessas ideologias, as ruins que aconteciam dentro do país dos Estados Unidos associavam isso com a imigração dessa década de 1920. Então, a isso, eles começam a chamar de guerra cultural, esse conflito cultural, porque era do lado mais urbano e do lado mais rural dos Estados Unidos, né? Então, com isso esses estrangeiros todos foram entrando nos Estados Unidos, eles são muito resultados das transformações culturais e das tendências de modernização dos anos 20 nos Estados Unidos, né? Século 20 nos Estados Unidos, culminando em campanhas presidenciais. E eu vou falar de uma pessoa importante, que é o Al Smith, que teve muito dessa influência em 1928. Por quê que ela é importante? Smith foi um candidato à presidência nos Estados Unidos pelo Partido Democrata, na época, né? E nessas eleições de 1928, ele perdeu para um republicano, que foi o Herbert Hoover. Então, eu estava concorrendo às eleições contra o... Então, esse democrata, o Smith era um democrata, que está concorrendo com esse republicano aqui. Esses estrangeiros que entravam nos Estados Unidos cumpriam a... Aí vem um candidato democrata e luta precisamente contra isso. Mas quando ele entra republicano, que precisamente apoia essa guerra cultural, achando que os imigrantes estão trazendo essas culturas erradas para dentro dos Estados Unidos, ele perde, né? Então, ele se candidata à presidência, mas ele vai perder contra esse... Tem uma influência mais tradicional do povo nos Estados Unidos, né? Então, essa guerra cultural norte-americana toma várias formas, né? Ela se divide entre si, né? Então, o que ela argumenta? Que o número crescente desses temas como a sobre armas, a separação de igreja e Estado, para um grupo era visto de uma forma e para outro grupo isso era visto de outra forma, né? Então, além disso, não só havia questões divisórias, né, desse pensamento que surge aqui, mas ela tinha se dividido sobre essas questões. Os nomes, só para que vocês, se quiserem depois pesquisar mais, porque eu não estou dando detalhes, né? Eu estou querendo chegar a um ponto específico, então eu não vou falar. Todos tiveram uma participação ativa e tal, mas é interessante a gente pesquisar sobre esses nomes para ver como é que isso aconteceu mais ao longo da história. No próximo estudo, a gente vai conseguir associar isso à política brasileira, né? Então, o Pat Buchanan, a Convenção Republicana de 1992, para que ele pudesse falar o que era para ele essa guerra. O seguinte, existe uma guerra religiosa que se passa no nosso país para a alma da América. Ela é uma guerra cultural.
fundamentalmente para o tipo de nação que seremos, assim como foi a Guerra Fria em si. Então, além de dar esse discurso, o que ele faz também, ele aproveita para criticar os ambientalistas e o feminismo, tá? Então, o Pat Bushman, né, cria uma campanha em torno de um partido republicano, do presidente que ia se candidatar à presidência, né, que era um republicano, para ir contra o George Bush. Ela tem esse argumento, esse tempo que foi dado a ele de discurso nessa convenção republicana para falar isso que existia essa guerra religiosa dentro do país e que isso era a alma da América, mas que essa guerra cultural, né, é fundamental para o tipo de nação que eles seriam. E isso ele estava associando ao tempo da Guerra Fria. Então, nesse mesmo discurso, o que ele faz ele aproveita para criticar esses ambientalistas, aproveita para criticar o feminismo, e ele fala disso como uma moralidade pública sendo um problema. E ele continua dizendo o seguinte, que o Bill Clinton e a Hillary Clinton, eles iriam impor na América o aborto a pedido, um teste decisivo para o Supremo Tribunal de Justiça, direitos homossexuais, a discriminação contra as escolas religiosas, mulheres em unidade de combate, o que de fato, né, seria uma mudança política, né? E o que ele diz? Mas se não é o tipo de mudança que a América quer, e não é o tipo de mudança que a América precisa. Mudança que devemos tolerar em um país que ainda podemos chamar de um país de Deus. Alguém quer fazer um comentário até aqui? Eu queria, na verdade, eu queria que alguém organizasse meu pensamento a respeito do seguinte. Da forma, assim, como parece, ou pelo menos como eu tenho sentido isso, é como se fosse fazer uma esterilização da cultura, se é que possa falar assim, porque a cultura, nos primórdios, ela estava circunscrita a tribos, ou a famílias, ou a regiões, quando não existia internet, quando não existia essa comunicação. A gente, em medicina, dizia que o que acontecia na Europa levava 20 anos para chegar nos Estados Unidos, levava mais 20 para chegar no Brasil, o tipo de conhecimento. Hoje, isso é em tempo real, praticamente, principalmente para quem domina outras línguas. Agora, a cultura ela acaba caracterizando povos ou grupos. Então, eu trabalho numa região de quilombolas, que eles querem preservar a cultura deles. Tá? Mas eles acabam sendo engolfados pela cultura pela cultura que não é nem mais uma cultura brasileira. A gente não pode nem dizer mais... Bom, pelo menos eu estou chegando a um ponto que a gente não pode nem mais dizer que tem uma cultura nacional, ou estadual, ou municipal, ou grupal. Então, como que isso vai ser transformado? Aonde a gente vai chegar? É mais uma pergunta do que propriamente uma conclusão. Gabi, provavelmente você vai falar sobre isso, né? Mas, assim, só pela pergunta da Angelina, assim, o que a gente tem visto sobre cultura é que cultura é uma palavra que pode ter muitos significados, mas o sentido de cultura que a gente está usando é porque, como a gente está focando nos assuntos que têm a ver com o nosso marco do decreto dominical, e a gente viu que isso tem a ver com sexismo, que isso tem a ver com gênero e etc., a gente está vendo, a gente está olhando para isso que está relacionado com o pecado de Eva e de Adão no Éden, e como a primeira consequência disso foi o sexismo, e isso passou para todo mundo. Na verdade, é o pecado
e essa maneira de viver e de enxergar as coisas que são consequência do pecado que a gente chama de cultura, que é relacionado a esse sexismo. Agora, a Gabi está mostrando a questão da guerra cultural e como essa guerra cultural se mostra dentro dos Estados Unidos. E, obviamente, a gente vai ter culturas em diversos povos, diversas... Assim, cada um vai ter sua cultura, mas esse é outro sentido da palavra cultura que a gente está usando. Exatamente. Obrigada, Carol. Acho que você, na verdade, respondeu bem a pergunta da tia Angelina, né? Porque é o seguinte, quando a gente fala, ou quando a gente teme, na verdade, que, por exemplo, quando você fala de não ter certos termos e de ver isso muito, eu acho que eu consigo associar isso, talvez, de alguma forma, também a um nacionalismo, da gente, sabe, querer, de certa forma, também ser tão nacionalista, que a gente quer permanecer nas nossas tradições, naquilo que a gente, que são as nossas ideologias, né? E quando alguém amplia isso para nós e abre isso, né, e quer tirar de nós esse nacionalismo, eu acho que isso é um conflito, né, um confronto direto com aquilo que a gente está acostumado a acreditar, né? Então, por isso que eu quero associar isso hoje muito à política dentro do Brasil. Eu quero mostrar, acho que a gente só vai chegar a fazer isso na segunda parte, mas de alguma forma eu quero mostrar muito como isso está associado dentro da política dentro do Brasil, né? A forma nacionalista também que a gente vê isso. E esse nacionalismo nosso está vinculado a essa cultura também, as nossas crenças, as nossas ideologias, aquilo que para nós não pode interferir numa política brasileira, aquilo que para nós não pode ser adotado de outros países e não é funcional dentro do nosso próprio país como cultura. Não sei se mais alguém quer fazer um comentário antes de eu avançar. Então, quando a gente vai lá para os anos 2000, o que a gente tem é um conceito que a Anciates está trazendo agora de volta para nós, essa visão do mundo neoconservadora, né? Esse neoconservadorismo. E isso foi o que mudou os termos do debate no início da década dos anos 2000. Por quê? Esses neoconservadores, eles diferem de seus oponentes. O que eles fazem? Entre si, eles interpretam os problemas enfrentados pela nação como essas questões morais, e ao invés de incluir economia e questões políticas. Então, esses neoconservadores, quando eles se juntam, esse lado republicano, né, esse outro lado político mais republicano, mais conservador, perdão, o que eles fazem é, quando eles se juntam entre si, a única coisa que eles fazem é interpretar esses problemas da nação como algo moral, mas eles não incluem dentro disso, né, a economia ou questões políticas também. Eles não conseguem enxergar como isso pode influenciar também essa questão econômica e essa questão política, né? Então, eles querem resumir naquele mundo perfeito, conservador, uma nação cristã que vai servir a Deus. E é isso que a gente pode pegar muito do conceito dos Estados Unidos. Serem essa nação cristã, a nação em que o Brasil quer se tornar, com esses valores morais e tradicionalistas. E é isso que o Bolsonaro tem trago para dentro do Brasil hoje. Vamos voltar a reavivar essa tradição dentro do Brasil, a religião dentro do Brasil, o militarismo dentro do Brasil, né? E a gente precisa ver como é que ele vem trazendo isso, se é uma forma saudável de fazer isso, se isso realmente é bom, se isso deveria voltar a ser implementado dentro do Brasil. Porque a gente, dentro do Brasil, tem essa divisão, né? Desses dois partidos que a gente está vendo, né? Os principais atualmente, né, concorrendo à presidência. Então, é muito importante que a gente veja, através da história dos Estados Unidos, como isso influencia dentro do Brasil. Então, por exemplo, quando a gente fala desse declínio da estrutura familiar tradicional, nos Estados Unidos e conservadores, isso era visto como uma crise espiritual, né? Então, o que eles queriam? Eles exigiam uma resposta espiritual em relação àquela crise espiritual que eles estavam vivendo, né? Como é que eles exigiam isso? Eles queriam trazer Deus para dentro da nação, só que eles faziam o papel de Deus. Eles não tinham, não era uma ligação divina direta, que eles ouviam a voz de Deus
e aí agiam com a população. Eles mesmos, perante as ideologias que eles tinham, dentro da cultura que já era formada dentro daquele país, agiam sobre o povo, né? Enforçavam a sua moralidade sobre o povo. Só que o que a oposição vem e ela faz? Eles acusam os neoconservadores de confundir esse conceito de guerra cultural. A gente tem esses dois lados, os mais conservadores e os mais liberais. Eu não gosto, na verdade, de usar esse termo liberal, porque pode ser muito confundido, né? Eu acho que é um termo assim, muito amplo. Se vocês tiverem uma palavra melhor, na verdade, para definir, Carla está falando de progressistas. Por que eu não gosto de usar esse termo liberais? Isso pode ser uma coisa muito ampla, né? Pode dar a ideia de que eu estou defendendo um liberalismo, ou o que nós já aprendemos de libertarianismo, né? Não é essa a minha ideia quando eu falo de conservadorismo versus os liberais. O que a gente está falando são um lado mais tradicional, que quer impor uma moralidade, né? E trazer isso para dentro de um país, né? Usar a sua cultura, né? Suas crenças, a visão que eles têm, as suas ideologias, né? De uma forma mais tradicional, contra o outro lado que quer acabar com isso, por isso não trazer uma verdadeira igualdade, né? Não sei se eu me fiz entender bem. Não sei se, assim, talvez progressistas se encaixariam um pouco melhor a isso do que falar revolucionários, né? Porque, só acrescentando assim, desviando um pouquinho, quando a gente usa esses termos podem ser coisas que nos assustam, né? Guerra cultural, feminismo radical, né? O liberalismo também. Por quê? Porque a gente, precisamente por não ver nunca essas duas vertentes que a gente tem, e por não entender o que nós tiramos disso, que são os princípios, né? Então, se eu definir dentro disso e eu falar assim que são vamos definir os mais conservadores contra os mais revolucionários. Quando eu penso em revolução, eu penso num conflito, guerras, armas, sabe? Ir para a rua, manifestações, e não é isso que a gente quer tirar disso, né? A gente quer tirar o princípio saudável que a gente tem disso, que seria a visão, vamos dizer, progressista da igualdade, né? Um pensamento lógico que a gente consegue tirar disso. Então, eu acho que a palavra que se adequa mais a gente seria isso, né? Os mais conservadores contra esses que são mais progressistas, né? Para que a gente não confunda isso, né? Então, quando a gente olha para guerra cultural, como é que isso nos afeta pessoalmente, de alguma forma? Como é que vocês... O que importa fazer isso? Por que isso é tão importante? A gente fala de um lado mais conservador e um lado mais progressista. Qual é a vantagem disso para nós? Ou não? Coisas novas que para você aprende disso, de uma guerra cultural. A gente aprende, por exemplo, achando que determinadas coisas são certas e outras são erradas, quando na verdade a gente começa a entender que aquilo que talvez a gente achava errado é algo que a gente deve certas, são aquelas que estão nos escravizando da forma de... Exatamente. Eu gostei desse conceito, na verdade. Então, quando eu penso de como isso aqui se torna tudo uma guerra cultural, eu gosto de pensar nisso como um confronto de ideologias, né? Um confronto de ideologias diferentes, né? Que uma sempre quer dominar a outra. Quando a gente pensa numa dominar a outra, por isso que eu não gosto dessa expressão de liberais, por quê? Porque quando eu falo de um confronto mais conservador contra liberais, e depois eu trago isso para dentro da liberdade e da igualdade, isso não se encaixa, né? Então, se eu falar assim, os progressistas seriam os da igualdade e os conservadores os da liberdade. Mas se eu usar simplesmente esse termo e falar os conservadores versus liberais, quando eu vou aplicar isso à igualdade e à liberdade, isso não se encaixa. Principalmente quando eu trago isso para dentro de um confronto de ideologias que se torna essa guerra cultural, né? Então, eu estaria dizendo, basicamente, que a igualdade está entrando em confronto direto com a liberdade. Por isso que eu não posso associar isso aos conservadores e aos liberais, né?
A gente precisa começar a entender mais sobre esses termos, como eles são usados, e como existem vertentes dentro disso que se dividem também, né? Mesmo faz eu lembrar tempos da apartheid em África do Sul, quando uma nação, povo quer forçar a vida, a maneira eles vivem em cima do outro. Então, aqui eu acho também a mesma coisa em Brasil, quando nós começamos a mexer em cultura e torna a ser eu que forçar as minhas ideias, minha maneira para viver em outras pessoas lá dentro do país em si. E isso torna a ser muito perigoso, sabes? Então, eu acho na nossa mensagem agora com o sexismo e tudo isso, feminismo, nós estamos a chegar a esse ponto, onde a cultura também mexe nessas coisas. Uhum. Obrigada. Sabia? Pode falar. Sabia? Era justamente sobre isso que eu queria chegar quando eu fiz aquele comentário. Acaba que, assim, é como se de alguma forma fosse haver uma despersonalização daquilo que cada um é, digamos assim. É o que a sua mãe estava falando. É querer impor uma coisa sobre o outro, seja o que for. Seja de um lado, seja de outro, seja de cima, seja de baixo. É a imposição de valores, digamos assim. Sabe por que eu vejo isso como algo também muito errado? Porque eu acho que a gente, quando fala muito dessas coisas, né, e às vezes a gente, como pessoas religiosas, às vezes a gente não quer trazer a política para dentro disso e tal, muito pela forma como a gente interpreta a Bíblia, o Espírito de Profecia. Quando a gente fala sobre essas coisas, a gente acaba não querendo tirar, a gente acaba vendo isso como algo ruim, acabar com aquilo que são as nossas ideias, aquilo que a gente acha, né? Achar que a forma como isso nos influencia, que quando a gente pensa em cultura, a gente está associando coisas desse mundo, coisas tão terrenas, que a gente esquece que a cultura que a gente deve adotar é uma cultura celestial. É uma cultura que aqui na Terra tem que nos preparar para um reino celestial. E eu acho que é isso que a gente está esquecendo. Então, quando a gente fala de manter a nossa cultura, manter a nossa ideologia dentro do nosso país e não querer que ninguém de fora venha e interfira naquilo que é o confortável, que é a nossa ideologia para nós, a gente esquece que a gente tem que quebrar isso para passar a viver uma nova cultura. Qual é essa nova cultura? Não é uma cultura liberal, não é uma cultura. É precisamente tudo isso que a gente tem que acabar com essas coisas para a gente poder ter essa cultura celestial. Então, todos esses tópicos, eu só queria reforçar que eles não estão vinculados ao que é algo espiritual, né? Então, não é... Quando a gente fala de fazer essa troca, às vezes a gente fala de igreja e Estado e a gente fala assim, mas a gente tirou o lado espiritual das coisas, a gente só se foca na política aqui agora, a gente só fala de sexismo, a gente só fala de feminismo, a gente fala de relações, isso e aquilo. Tudo isso está ligado, gente, ao lado espiritual também, né? Então, quando a gente fala de cultura e Estado, é precisamente com uma cultura tóxica que a gente tem que acabar, que nós temos de ideologias tanto cristãs como ideologias que a gente adquire aqui, né, como sociedade, para a gente poder adotar essa cultura celestial, tá? Então, a gente não pode perder isso de vista. Pode falar, Rose. Eu acho que a sua explicação é perfeita, porque se a gente parar para pensar, como você trouxe agora, sobre cultura celestial, então essa é a cultura que importa, nada mais, né? A gente vai ter que entender que tipo de cultura celestial é essa. A gente vai ter que tirar a cultura que existe na gente para a gente colocar a cultura celestial. E eu acredito que o que você e Bárbara têm trazido nesses estudos, e com os estudos de Vespers,
que ali está a resposta, sabe? Para a gente ter a cultura celestial. E isso envolve política, porque a cultura está ligada à política, né? E envolve religião, envolve ateísmo, envolve tudo, envolve tudo. Então, quando você traz a fala da cultura celestial, me traz uma reflexão muito mais profunda sobre o que nós devemos buscar, né? Esse alimento que vocês têm trago para a gente. O que a gente tem que comer? O que a gente tem que deixar de comer? Né? O que a gente tem que tirar da gente, limpar da gente? Que é o que esses estudos estão propondo para cada um de nós. Quando a gente fala de política, né, isso também define muito quem nós somos, por quê? Essa cultura que a gente adota, né, dos nossos países em relação às nossas ideologias, às nossas crenças, né, a forma mais tradicionalista ou não de viver, isso influencia na hora que a gente vota. E por isso é tão importante também, né? Porque a forma como você vai votar dentro da sociedade em que você está inserido e você vive, isso vai mostrar muito de quem você é. Vai mostrar muito da cultura celestial a que você quer estar associado ou não, né? Então, é muito mais amplo do que isso, obviamente, e a gente tem visto isso nas aulas dos Vespers, né? Que eu novamente aconselho que todo mundo assista, que está traduzido, né? Quando a gente olha para a direita e para a esquerda, tem muito mais que a gente precisa entender. E dentro disso, nós precisamos entender quem nós somos. Porque mesmo que a gente fale de se colocar lá na extrema da esquerda ou em algum lugar ali da esquerda, hoje, atualmente, a gente tem visto que nem tudo na esquerda é bom, né? A direita a gente já descarta, mas nem tudo na esquerda é bom. E a gente precisa ver como isso entra em conflito direto também com a gente. O que é, na verdade, da esquerda que a gente pretende tirar? Por que a gente se enquadra mais com aquele lado ali? Quais são os princípios que estão por trás daquilo que a gente está querendo tirar? Então, quando a gente fala de política, isso também tem muito a ver com quem nós somos e quem nós pretendemos ser. Como isso está vinculado, o seu voto está muito vinculado, né, às suas ideologias, né, se eu colocar dessa forma. Pode falar, Arthur. Das eleições não é uma questão que tem que ser simplesmente levada em conta ou uma coisa passageira. É uma coisa que tem que ser levada em conta para transmitir aquilo que a gente entende como correto, no caso, a nossa cultura celestial. Vou passar para a Roberta. Ou até mesmo quando você em contribuir para que aquela cultura que está estabelecida, que não é uma eu olho para a direita, é ruim, eu olho para a esquerda, vou votar nulo, e é porque assim eu não vou ter sangue nas minhas mãos. Você vai ter de qualquer forma, porque ela se isentar de escolher, você já está escolhendo. Você está ajudando a manter ali do jeito que está. Obrigada. Então, o meu tempo acabou, mas nós vamos continuar da parte da tarde. A gente já vai entrar diretamente na questão política do governo bolsonarista, que eu acho muito importante para nós que moramos no Brasil, né? Como isso nos afeta pessoalmente, né? Como isso está vinculado à nossa cultura, né? Às nossas ideologias e tal. Então, vamos fazer uma oração para terminar e depois a gente continua. Querido Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por esse momento em que pudemos estudar juntos, trocar ideias, trocar informação e ver mais sobre o teu reino e onde nós deveremos nos posicionar em relação ao teu reino, Senhor. Que nós possamos ser seres mais celestiais do que seres mundanos, mas que a gente possa ser conscientizado de que as nossas escolhas aqui nessa terra vão influenciar muito na nossa salvação, na salvação dos próximos também, Senhor. Que o Senhor também nos conceda uma bênção para o próximo estudo e que nós possamos, através disso, estar mais próximos de Ti e enxergar também o Teu caráter em todas essas lições que o Senhor tem trago para nós.
Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.